ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, tratando aqui do capítulo 2, Lei de Adoração. Nós estamos tratando da prece, né? Nós paramos na questão 661, que é de onde a gente faz aqui a nossa recapitulação. Lembrando que esse capítulo nós começamos fazendo um estudo paralelo àquilo que nós temos estudado no nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tratamos ali de preces em diversas situações, né? E nesse especial a gente trata da prece de um modo geral, né? E coincidiu dos dois livros falarem do mesmo assunto. Aqui então nós começamos com a 658, quando Kardec perguntou nessa questão de adoração a Deus, do modo como nós promovemos essa adoração, se ela é agradável a Deus. E depois perguntou também qual é o caráter geral da prece, né? Lembrando que ela tem para nós 3 funções especiais, que é louvar, pedir e agradecer. Se a prece torna o homem melhor, aí a gente fez aqui um bate-papo a respeito desse tema, lembrando que quando a gente fala sobre tornar um homem melhor, nós temos 2 caminhos, e normalmente a gente sempre se pega pelo caminho mais simples, né, que é acreditar que é a prece que nos faz melhores, mas que na verdade somos nós que nos tornamos melhores para realizarmos as nossas preces, né? Então é a nossa força, essa nossa motivação que faz com que o homem, tendo por hábito essa conexão com Deus, essa relação mais próxima, ele vai transformando, né, se transformando nos seus valores para que possa se desenvolver. Depois a Kardec perguntou também como é que se explica pessoas que têm dificuldades, né, para lidar com a sua personalidade, tem ali o seu caráter ainda com algumas deficiências, que essas pessoas costumam fazer muitas preces, né, mas se esquecem, por exemplo, de modificar o seu caráter, modificarem ali as suas ações. Aí Kardec aqui, né, os Espíritos responderam para nós exatamente a importância de que nós precisamos nos transformar para que esse momento seja realmente efetivo. Do contrário, é apenas uma ilusão, né? As pessoas se iludem, os homens se iludem, e em vista disso acabam mistificando essa questão, essa nossa relação com o mundo espiritual. Kardec perguntou também se pode pedir eficazmente o perdão pelas suas faltas. E nós lembramos aqui que aquela história de pedir perdão pelas faltas, ela é muito relativa dentro da nossa visão, porque nós acreditamos ainda que Deus se sente ofendido com as nossas ações, com as nossas palavras, sendo que na verdade somos nós que devemos fazer um trabalho de autoconscientização, de reequilíbrio, né? Abusado, bom dia. De reequilíbrio, né? Porque Deus não se sente ofendido com as nossas atitudes, né? E esse é um hábito que nós temos, né, Cássia, de imaginar que essa questão da penitência, que nós vamos estudar isso durante o nosso estudo, essa penitência que nós fazemos perante Deus seria o suficiente para que a gente pudesse se redimir diante dos equívocos que nós sofremos ou dos equívocos que nós cometemos, né? E sendo que na verdade essa redenção vem através da reconstrução, vem através do refazimento, vem através do reajuste, e isso é o mais importante. Então a ideia da penitência é muito antiga. O homem sempre acreditou que ele fazendo algum sacrifício perante Deus já seria o suficiente para que ele pudesse se reequilibrar perante a ordem divina, perante a lei divina. E aí então, com o passar do tempo, a gente foi entendendo, né, que você só consegue se redimir do seu próprio erro se você volta o caminho e refaz aquilo que foi mal feito, mal realizado. Inclusive, essa é até uma forma um desculpismo que nós utilizamos, conforme nós já conversamos, que muitas vezes nós cometemos, por exemplo, uma infração através de uma ofensa, através de uma agressão a alguma pessoa ou algo que nós infelizmente realizamos, e que nós de repente nos ajoelhamos, pedimos aquele perdão a Deus e tudo se resolve, sendo que na verdade somos nós que temos que chegar até aquelas pessoas que sofreram as consequências das nossas ações ou aquilo que nós destruímos e temos que reconstruir. Então é mais fácil a gente conversar com Deus dentro do nosso mundo íntimo, pedindo desculpas por ter ofendido alguém, do que a gente conversar com esse alguém e pedir desculpa para ele.
para ela, né? Porque esse nosso orgulho acaba impedindo que a gente se coloque naquela condição, e infelizmente para nós é uma condição de muita humilhação. Você tem que se humilhar, você tem que se submeter ao julgamento daquela pessoa que se sentiu ofendida. Então a gente conversa com Deus e fica por isso mesmo. Sendo que na verdade nós, a partir de agora, nós já começamos a entender diferente que se eu faço alguma coisa contra alguém, é para esse alguém que eu preciso me reajustar. Como diz Jesus nos seus evangelhos, ele nos orienta, né, que nós devemos nos reajustar com os nossos inimigos, né? E você se lembra que ontem nós conversamos sobre essa questão da inimizade, que o inimigo não é necessariamente aquele que nutre por nós algum tipo de ódio, ou por quem nós nutrimos ódio, mas simplesmente pessoas que começam ali por uma simples antipatia, né? Porque ou você é amigo ou você não é amigo dele. E na verdade, naquela nossa inimizade, a gente constrói isso o tempo todo na nossa vida. E quando eu ofendo alguém, eu tenho por necessidade, por uma obrigação moral, voltar a essa pessoa e me desculpar com ela para que tudo volte ao normal, né? E essas desculpas que nós pedimos uns para os outros, elas quebram barreiras importantes e barreiras que são muito sólidas na nossa vida, impedindo o nosso desenvolvimento, né? Então essa ideia de pedir perdão para Deus é uma comodidade que a gente arruma para não ter que voltar e olhar para a cara da pessoa que foi ofendida, para evitar um constrangimento de nossa parte, né? Então temos ali um processo significativo da gente se regenerar, da gente se reequilibrar. Bom, e a partir de agora a gente começa a entrar na questão 662, que é o nosso estudo de hoje. Bom dia, pessoal que chegou. Questão 662, né? Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Kardec pergunta então, né? Pode-se orar utilmente pelos outros? Dentro dos estudos doutrinários a gente lembra sempre, né, que todas as nossas orações é muito mais do que uma questão mística ou religiosa de você fazer uma oração pedindo alguma coisa por alguém e esse algo que foi solicitado, ele começa então a se realizar por uma questão mágica. Nós entendemos que a prece nada mais é do que energia, a prece nada mais é do que vibrações, do que pensamentos. E a partir do momento em que nós direcionamos as nossas preces a alguém, essas nossas energias envolvem essa pessoa, promovendo ali mudanças salutares, mudanças muito poderosas de acordo com a nossa fé, de acordo com a intensidade dos nossos pensamentos. Então, para nós já é uma definição bastante clara, bastante compreensível para nós dentro dos estudos doutrinários. Mas Kardec então faz essa pergunta aos espíritos, se nós podemos orar utilmente pelos outros. Eles respondem para nós o seguinte então: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Esse bem que nós desejamos fazer, então, esse bem que nós desejamos fazer, ele se torna, então, o bem pelas energias que nós mobilizamos, que nós ativamos em benefício daquela pessoa, e também pela própria assistência que os espíritos acabam nos dando, somando esses esforços e também agindo em benefício daquele a que nós direcionamos as nossas orações. Então, ela sempre tem uma utilidade, sempre tem uma força muito poderosa que nós ainda não compreendemos, mas que certamente vamos compreender conforme a gente vai percebendo a sutileza desse poder, tomando a sutileza, né? Tomando a sutileza desse campo invisível que nos envolve. A gente está aqui sempre tentando fazer com que as coisas se realizem ao nosso modo, e o nosso modo é sempre de uma forma muito embrutecida, né? O nosso modo é sempre de uma forma muito materialista. E quando a gente começar a perceber que a nossa vida gira em torno de energias, gira em torno de fluidos que são sutis e que estão nos envolvendo, e que nós temos a capacidade de mobilizá-los e utilizá-los de uma forma produtiva, aí sim a gente vai ter uma relação muito mais próxima e muito mais efetiva com o mundo espiritual, né? Deixa eu ver aqui. Vamos em frente. Kardec faz um comentário a esse respeito, só para a gente complementar um pouquinho mais. Ele diz o seguinte então: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade,
um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Aqui o reforço que ele dá para nós é sempre aquela ideia de que a prece verdadeiramente proferida, a prece realizada com todos os ingredientes necessários para que ela seja realmente com grande força, com grande poder, ela é realizada inicialmente elaborada dentro dos nossos pensamentos, né? Porque do contrário a gente sempre pensa assim que basta a gente fazer aqueles grandes discursos, basta a gente fazer aquelas leituras que são simples que tudo se resolve, né? E a gente cai naquele automatismo que nós já há muito tempo tentamos combater. E a orientação também do que os próprios espíritos nos passam, para que a gente possa fazer uma viagem, né, uma introspecção e buscar dentro de nós mesmos o real valor do pensamento, o real valor da nossa concentração em torno das solicitações, em torno dos agradecimentos, em torno dos louvores que nós realizamos, que nós promovemos. Então saímos desse automatismo porque durante muito tempo nós lembramos que a educação religiosa tradicional que nós recebemos durante nossas vidas, são poucas as pessoas que tiveram a oportunidade de, desde o início da sua jornada evolutiva aqui no nosso mundo, começarem a, dentro de uma doutrina esclarecedora, passar por um processo de evangelização e de uma compreensão mais profunda. Então, das religiões tradicionais, é muito comum nós falarmos de preces como uma questão de um compromisso religioso, como uma necessidade religiosa. Então você tinha que fazer a prece e a pergunta é, mas por que eu tenho que fazer? Você tem que fazer porque sim, porque deve fazer. E como você deve fazer? Então aí começam a ensinar as palavras que devem ser ditas e do modo como elas devem ser ditas, mas não se preocupando, por exemplo, com a força do pensamento, que é esse pensamento que promove essa conexão mais intensa com o mundo espiritual. Então, durante muito tempo, nós ficamos sempre lendo livros de orações, comprando livros de preces, pegando trechos bíblicos para fazer orações repetitivas, né? Porque imaginava-se que pela quantidade de repetições era o suficiente para que você pudesse realizar grandes transformações. Tanto é assim que as penitências que eram realizadas, dependendo da gravidade, ela era representada exatamente pela quantidade de preces que deveriam ser feitas, né? Nós temos ali, por exemplo, né, no ambiente católico, que durante muito tempo foi o responsável, né, pela educação religiosa da família brasileira, né, já que a religião protestante começou a se fazer presente aqui um pouco mais para frente, na década de 70, década de 80, com mais intensidade. Tanto era assim que a gente lembra que era um combate fervoroso que havia entre os católicos e entre os evangélicos, né, que eram chamados de uma forma muito pejorativa de crentes, né, para quem tem um pouco mais de idade se lembra disso. Quando alguém dizia assim, eu virei crente, de imediato ele já começa a ser visto de um modo negativo. Era uma caricatura que era realizada, né, e que era um combate feito entre as religiões. E ali então, dessa forma pejorativa que se tinha, a religião católica, que sempre foi dominante aqui no nosso país, né, sempre não, durante muito tempo, embora ainda seja dominante, ela sempre transmitiu aquela ideia do rosário, por exemplo, né, você tem ali o seu terço, e ali então em cada continha daquela você faz uma oração. Então se por acaso você quer fazer ali um momento de oração, você tem que fazer uma prece para cada uma daquelas bolinhas, né, do rosário, para que você complete ali aquele seu momento de oração. Então na verdade a gente começa a perceber o quê? Que pela quantidade é o que faz com que o homem se eleve perante Deus dentro dessa visão. E aí então nós começamos a perceber diferente que na verdade uma única oração feita com fervor e feita, né, como os Espíritos disseram para nós aqui, né, uma prece sincera, uma prece ardente, já é o suficiente para substituir todas as repetições, todo aquele automatismo que foi realizado.
Então, já começamos dentro do nosso estudo doutrinário entender que o pensamento é a força motriz de tudo. É o ato de pensar que mobiliza todas as energias que estão à nossa volta. O ato de pensar realiza o trabalho aqui no nosso mundo hoje. Se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é uma pessoa que está realizando atividades de um modo geral, o fato de você pensar já mobiliza o seu corpo físico, já mobiliza as suas ideias e já mobiliza as pessoas à sua volta através da influência que você pode realizar. Então o pensamento é tudo. Quando a gente sai então desse mundo mais grosseiro que nós vivemos e começamos a compreender esse mundo íntimo que gira em torno dessas energias, nós começamos então a agir de um modo muito mais efetivo, poupando as nossas forças e sendo muito mais objetivos naquilo que nós desejamos. Exatamente, né, Mia colocou, né? Se somos energia, logo pensamos, criamos, né? Exatamente assim. Nós sempre estamos ali mobilizando essas forças. Na questão 663, a gente vai um pouquinho mais para frente. Filhinha, pode continuar a colagem, por favor? Então aqui, 663, pergunta Kardec: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Essa aqui é uma pergunta muito natural, uma pergunta muito clara, inclusive, porque todos nós, vivendo num mundo como esse, um mundo de provas e expiações, nós nos submetemos a situações de aprendizado, situações essas que muitas vezes são bastante dolorosas, de acordo com a nossa força, a nossa capacidade de lidar com elas. O que nós sabemos de imediato é que os espíritos sempre nos insistem em dizer que todos nós temos ali provas, temos ali expiações, temos ali desafios que vão ao encontro da nossa capacidade de realização, nem mais nem menos. Exatamente porque nós sabemos que a nossa existência aqui hoje, ela é planejada detalhadamente para que não haja desperdício de tempo. Nós desperdiçamos o nosso tempo quando nós não enfrentamos com coragem essas dificuldades ou quando nós não levamos a sério os compromissos que nós assumimos. Algumas vezes acreditamos que estarmos aqui no mundo como esse hoje é um parque de diversões onde nós estamos aqui para desfrutar de prazeres. Então eu venho aqui para poder curtir os meus relacionamentos, para poder curtir os ambientes onde eu frequento, para curtir ali tudo com o qual eu posso interagir. Então para mim é tudo uma questão de prazer. Só que na verdade nós sabemos que o exercício de transformação moral que todos nós devemos realizar é um exercício muito doloroso. É um exercício que exige renúncia, é um exercício que exige sacrifício, é um exercício que exige uma vigilância constante. Então nós acreditamos que a nossa função de estarmos aqui hoje no nosso mundo é a função de arrumar um bom trabalho, de ter um bom casamento, de ter um bom relacionamento, de ter muito dinheiro e tudo mais. São esses os objetivos de cada um. Quando você fala em felicidade, a primeira ideia que você imagina é essa: eu preciso ter uma boa família, um bom trabalho, um bom patrimônio e um bom salário. Isso é que basta. Sendo que na verdade nós estamos aqui não para poder fazer com que haja essas construções, mas para que a gente tenha, na verdade, objetivos construtivos, objetivo de grandes realizações dentro do nosso campo moral, porque nós somos espíritos. Sendo espíritos, o que importa para todos nós é aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos, não aquilo que nós realizamos. Claro que tudo isso que nós temos hoje, uma família bem constituída, um trabalho bem desenvolvido, projetos que nós conseguimos concretizar, isso são consequências naturais dos nossos esforços e da nossa capacidade de realização. Mas nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, por exemplo, que é a ideia que todo mundo tem, afinal de contas o dinheiro nos promove, como a gente já conversou, ele nos promove um grande conforto. E nos promove oportunidade de crescimento cultural, de desfrutar de prazeres, de situações que nós podemos criar em nosso benefício, em benefício das pessoas com quem a gente convive, das pessoas que a gente ama e tudo mais. Só que na verdade tudo isso vem como consequência daquilo que nós somos capazes de realizar. Mas muitas vezes nós focamos tanto nesse objetivo que nós nos esquecemos daquilo que é o principal. Que no momento em que nós retornamos ao mundo espiritual, nada daquilo do que nós poupamos ou do que nós realizamos vem para nós como bagagem. Mas na verdade o que vem em conta para todos nós é de que forma que nós conseguimos realizar tudo isso, de que forma que nós ganhamos o nosso dinheiro, de que forma que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Então é a forma
que faz a diferença, e não a consequência daquilo que a gente faz. Eu posso não ganhar muito dinheiro, mas em compensação fazer muito bem aquilo que eu faço. Posso ganhar muito dinheiro e fazer muito bem aquilo que eu faço, bem dentro das questões morais, dentro da honestidade, dentro do esforço, dentro da dedicação, da responsabilidade. Mas em compensação eu posso fazer tudo isso e ser uma pessoa que simplesmente perdeu tempo. Então, na verdade, quando a gente se encontra aqui nesse nosso mundo, os compromissos que nós temos que realizar dentro desse campo moral é exatamente aquilo que mais exige de nós, aquilo que mais nos força a esse trabalho de transformação. Então, quando nós nos deparamos diante de um sacrifício, diante de uma dificuldade, a grande questão que nós nos perguntamos é: poxa, mas será que eu tenho força suficiente para poder ganhar isso? Para poder conquistar isso? Será que eu tenho força suficiente para poder superar essa dificuldade? Será que não tem um jeito melhor, um jeito diferente de fazer as coisas? E aí, naturalmente, a gente busca sempre aquilo que é mais fácil, né? Aquilo que é mais prático para todos nós. Então, nessa nossa conexão, nesse nosso vínculo, nessa nossa relação com o mundo espiritual, nessa nossa relação com Deus, a gente sempre busca essas facilidades. Sempre busca, né, uma forma de, poxa vida, será que não dá para fazer mais fácil? Será que não dá para me aliviar essa dor? E a gente pergunta para quem for, né? Não importa se por acaso nós pedimos diretamente para Deus, de acordo com a nossa forma de nos relacionarmos, se nós pedimos para Jesus, para aqueles que o têm como referência, nós temos aqueles que pedem para os seus santos de devoção, nós temos aqueles, né, dentro do meio espírita, que pedem para os amigos espirituais, também aqueles que estão mais próximos, né, e chama Dr. Bezerra de Menezes, e chama Chico Xavier, e chama esse espírito, chama aquele outro, sempre pedindo essa ajuda para nos ajudar na mudança dessas nossas provas. Mas a pergunta que Kardec faz é: quando nós fazemos essas orações, essas solicitações, há uma modificação no nosso percurso, no nosso itinerário, no nosso roteiro? É possível nós modificarmos o quadro atual que nós vivemos hoje através da nossa solicitação? Os Espíritos respondem o seguinte para nós, uma resposta um pouco extensa, mas exatamente porque é pelo grau de complexidade que ela envolve, né? Então eles respondem o seguinte para nós: vossas preces estão nas mãos de Deus, Elia as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos dura. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista, mesquinho para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Aqui o que a gente começa a ver, que os Espíritos colocam para nós, é que primeiro vale a gente relembrar naquela passagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causas das aflições, causas atuais, causas anteriores. Então, lembrando que tudo que acontece na nossa vida, a gente sempre chama, né, eu sempre gosto de lembrar essa ideia, que a gente chama de a nossa vida como uma vida de consequências. Ninguém cria um cenário e nos coloca dentro dele para ver o que vai dar. Ninguém cria determinada situação e nos expõe a ela tentando fazer um experimento. A gente lembra que a nossa trajetória aqui no nosso mundo, ela tem um projeto bastante especial, cujo objetivo é fazer com que nós todos alcancemos a nossa elevação.
o nosso desenvolvimento moral, a nossa depuração, o nosso aperfeiçoamento. E para isso, então, não há perda de tempo. Não há experimentos inúteis. O que há, na verdade, são desenvolvimentos, né? É um processo evolutivo, bem aproveitado, bem planejado e sempre na sequência utilizando aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então hoje, a vida que nós temos hoje, ela é uma vida de consequências. Consequências daquilo que nós mesmos criamos. Então se por acaso nós somos hoje felizes na vida que nós temos hoje, nós temos que agradecer muito pelo fato de nós termos conseguido alcançar, temos conseguido construir essa vida que nós temos hoje. Se a nossa vida ela não é tão feliz assim, nós temos que parar e refletir sobre tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado que nos levou a essa nossa condição atual. Se hoje eu tenho uma vida de desgraças, uma vida de muito sofrimento, de muita tristeza, eu tenho que olhar para trás e saber exatamente quais foram as minhas ações que me levaram a esse tipo de situação. Então, quando a gente começa a assumir as consequências das nossas próprias ações, quando a gente consegue então assumir a responsabilidade pela vida que a gente tem hoje, a gente para pensar e não fica se achando uma pessoa tão azarada ou tão sortuda na vida. Imaginando que Deus é justo, que Deus é injusto, porque Ele está me castigando, porque isso, porque aquilo tudo. A gente sai dessa esfera de sempre tentar achar uma justificativa para aquilo que a gente come, para aquilo que a gente vive, e começa a entender que nós mesmos fomos os responsáveis por isso. Porque é assim que acontece, vida de consequência é assim. Aquilo que eu faço hoje, amanhã, depois ou no futuro, isso vai retornar para mim como o resultado daquilo que eu construí. Muitas vezes uma ação que eu tenho hoje, ela vai se desenvolvendo de tal forma, tanto para o lado positivo como para o lado negativo, que pode me levar a um sofrimento ou uma alegria sem fim, uma alegria incontável. Mas que sou eu sempre o construtor da minha própria existência. A grande diferença que nós encontramos é que nos nossos dias atuais, na forma como nós vivemos hoje, e pelo fato de a gente não levar a sério isso tudo que a gente estuda, porque aquilo que a gente já falou em outras vezes, a gente volta a falar. Nós estudamos o tempo todo aquilo que a doutrina nos oferece. Ou a gente estuda aqui no nosso grupo, ou em outros grupos, ou estuda através de uma leitura, ou estuda através... Né? Bom dia, pessoal que chegou. Ou estuda através de uma leitura, ou estuda através de uma palestra que a gente ouve, faz isso, faz aquilo e tudo mais. O detalhe é que a quantidade de instrução que a gente já tem é tão grande que nós não temos mais aquele desculpismo de dizer que a gente não sabia. Nós já vimos e ouvimos esses temas tantas e tantas vezes que a gente já sabe de trás para frente o que fazer. Para cada situação a gente já tem uma resposta pronta. O grande problema que nós enfrentamos é que a gente não leva a sério. A gente estuda muito as coisas, mas não leva a sério aquilo que está estudando. Quando a gente fala, por exemplo, que a nossa vida futura depende das atitudes que nós fazemos hoje, a pergunta é, por que nós não mudamos as nossas atitudes então? Sabendo que aquilo que eu faço de errado hoje vai me promover um sofrimento no futuro próximo ou distante, por que eu não mudo a minha atitude hoje, sabendo que isso vai de fato acontecer? Se eu sei que eu sou um espírito mortal, e sendo um espírito mortal, a minha próxima existência pode ser mais feliz ou menos feliz de acordo com aquilo que eu faço hoje, por que eu não começo a mudar as minhas atitudes hoje? Então a gente se prende muito na teoria e se esquece da prática. E por isso que os espíritos dizem para nós, nesses textos de autoajuda que eles mandam para nós, né, desses textos de orientação, insistindo para que a gente se conscientize, para que a gente assuma a responsabilidade, para que a gente acredite de fato que tudo aquilo que a gente estuda não é simplesmente uma filosofia que vai simplesmente nos dar estímulo, mas é uma realidade sendo dia após dia. Então quando a gente começar a levar isso a sério, a nossa vida de fato vai começar a sofrer transformações, mas é importante que a gente não desanime, porque aquilo que a gente vive hoje de dificuldade foi algo que já foi construído no passado, e aquilo que foi construído não tem como ser transformado. Eu não posso voltar no tempo e fazer diferente. Como o César bem lembrou, eu não posso voltar lá e começar, mas eu posso começar agora a fazer diferente. Então na verdade eu começo a fazer uma poupança agora de boas ações, de boas transformações, para que eu possa desfrutar isso no futuro. Então eu tenho que aceitar o prejuízo que eu tenho agora.
Se a minha vida hoje não é uma vida feliz, eu tenho que assumir isso, porque foi exatamente o plantio que eu fiz no passado. Agora, para que eu possa colher novos frutos, frutos mais saborosos, frutos mais doces, frutos mais caudalosos, é importante que eu comece então a investir a partir de agora, para poder chegar depois no final, colher esses benefícios. Então a gente tem aquela preocupação, eu estou tentando fazer a coisa certa hoje, mas nada dá certo na minha vida. Eu estou tentando fazer a coisa certa hoje, mas eu estou sofrendo muito. Eu estou fazendo tal coisa, mas ela não dá certo. Mas acontece que não está dando certo porque lá atrás já foi começado errado. É como se a gente começasse então a fazer uma construção do telhado de uma casa, numa casa com paredes rachadas. Quer dizer, eu tenho que, na verdade, reconstruir essas paredes, reconstruir o seu alicerce para que isso dê certo. Né? A minha pergunta, mas tem que ter sofrimento? O sofrimento é a consequência do erro. Vai com Deus, Firstone, bom dentista para você. Então, na verdade, Mia, o sofrimento é uma consequência daquilo que se faz errado. Imagina assim, uma coisa bastante simples. Se você se alimenta demais com uma comida que te provoca enjoo, o enjoo, a dor de barriga, tudo aquilo que vai acontecer como consequência, na verdade simplesmente é o sofrimento que você mesmo escolheu. Então nós hoje estamos vivendo aquilo que foi desajustado desde aquele início, mas que hoje a gente tem aquela ideia de, bom, eu tenho que a partir de agora, primeiro eu tenho que assumir o erro. Esse é meu prejuízo, então eu vou assumir o prejuízo, vou botar ali ele nas costas e vou carregar porque ele me pertence. Mas só que a partir de agora eu já começo a fazer diferente. Porque eu sei que lá na frente, esse prejuízo já não vai mais existir. Porque eu vou demorar o tempo necessário para que ele possa ser corrigido. A partir do momento em que eu conseguir me reajustar perante a lei divina, perante essa lei universal que rege as nossas vidas, aí então eu vou começar a andar no caminho correto. Imagina o seguinte, que Deus quando ele construiu o caminho para cada um de nós, ele construiu aquela estrada asfaltada, retilínea, sem muitas curvas, sem buracos, sem elevações, sem declives, simplesmente uma linha plana, bem asfaltada, bem bonitinha, toda novinha. E eu tenho a opção de seguir por ela, nesse caminho certinho, ou eu tenho a opção de me desviar. Ele falou assim, olha, eu te coloco aqui na frente do caminho, você vai ter que seguir naquela direção. Boa viagem. E esse boa viagem significa, você tem um livre-arbítrio. Só que em vez da gente seguir sempre certinho naquela estrada, a gente fala assim, poxa vida, olha que interessante, aquela árvore que está fora do caminho, eu vou dar uma chegadinha ali para ver se eu consigo, para sentir o sabor daquela fruta. Aí eu saio da minha estrada, começo a pular cerca, começo a andar em buraco para poder pegar aquela fruta. Só que na verdade, quando eu chego do lado de lá, eu começo a me machucar no meio do caminho. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar de novo pelo mesmo buraco, pelo mesmo caminho, para poder chegar de novo na rua asfaltada. Aí eu estou andando, aí eu vejo uma pessoa bonita passando do outro lado. Eu falo, opa, que legal, eu vou atrás daquela pessoa. Aí eu saio do meu caminho, começo a andar em buraco, começo a andar em cerca, começo a rolar pelo barranco. Quando eu chego do outro lado, eu estou percebendo que eu estou sofrendo. Aí eu volto de novo pelo mesmo caminho para poder chegar de novo na estrada. Então esses desvios que acontecem, somos nós que fazemos a escolha. Cada vez que a gente se desvia da nossa trajetória evolutiva, nós somos naturalmente chamados de volta. Só que esse chamado de volta, a gente lembra, ele é sempre vindo através da dor. Ou a gente ou a gente segue o caminho correto pelo amor, ou a gente é chamado de volta a ele pela dor. É mais ou menos assim que a gente pode utilizar essa comparação para a gente entender que a nossa vida ela tem um percurso traçado já. Basta que a gente siga. Mas a gente infelizmente faz esse desvio porque a gente busca facilidades. Só que essa facilidade, no nosso ponto de vista, é uma tarefa que foi deixada para trás, uma tarefa que ficou para ser feita, que deve ser realizada de volta. Se eu não fizer aquilo agora, eu vou ter que fazer depois. Uma das minhas frases de cabeceira, vocês conhecem, diz o seguinte: tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Se você tem um compromisso hoje e você não faz, você vai ter que fazer de novo. Só que a segunda vez ela sempre vem com aquele ingrediente doloroso de um compromisso adiado. É o retrabalho, exatamente, Romana, bom dia. E esse retrabalho ele sempre vem com sacrifício, sempre vem com mais dificuldade. Porque está tudo certinho para você fazer. Pergunta assim, olha, está aqui para você fazer. É aquela história assim, olha, você pode fazer agora. Aí fala, depois eu faço.
tem outra coisa me interessando. Tudo bem, aquele trabalho está te esperando. Então você vai ter que voltar de novo com todo o sacrifício, com toda a dor. Então você me perguntou, tem que ter sofrimento? O sofrimento somos nós que criamos. As dificuldades somos nós mesmos que criamos. A partir de agora, quando a gente entende a regra do jogo, porque eu coloco assim para nós que o Evangelho, ele não é para nós um livro religioso. Ele é o nosso manual de instruções. E esse manual de instruções diz o seguinte, olha, para você chegar até lá, você vai ter que fazer isso, seguir por esse caminho, evitar isso, fazer aquilo outro, etc e tal. A gente faz exatamente o contrário. Se a gente tem você acaba de comprar o equipamento. Aí quem lê o manual de instruções aqui depois que compra o equipamento novo? Fala para mim. A gente só lê a primeira página para saber como liga, o resto é por nossa conta, né? O Hermes é o único que faz isso, né? Pior que o Hermes faz mesmo. A gente abre assim, né? Pois, olha só, a Mia ali até bula, né? Então tá aqui, ó, o Hermes e a Lia e a Mia aqui são dois que fazem a coisa certa. A Cássia já é mais folgada, dá pro filho ler, depois passa o resumo, né? Então a gente pega o manual, comprei aqui um computador. A primeira coisa que eu faço, eu abro o manual e pergunto onde liga. Aí eu aperto o botão, liguei. Aí depois eu vou fuçando para ver o que bicho dá. Aí se falhou o negócio, olha só, é interessante, para vocês terem uma ideia. Como a coisa é. Um tempo atrás nós compramos um notebook aqui em casa para minha irmã. Aí naturalmente você faz aquela história, né? Deixa comigo que eu sei. Aí abrimos o notebook, liguei, ele funcionou. E eu falo, mas ele não está se conectando com a internet. E mexia para cá, mexia para lá, mexia para o outro, telefonava para alguém, o negócio não conectava. Liguei para a empresa e falei, olha, está com problema. Isso aqui não está conectando. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou ter que fazer a troca. Então eu vou te passar o número do pedido, que assim o senhor faz o cancelamento e pede outro. 5 minutos depois eu falei, peraí, deixa eu ler o manual. Quando eu abri estava escrito assim, aperta esse botão que ele se conecta. Quando eu apertei o botão ele conectou. Então essa mania que a gente tem de antecipar as coisas. Claro, vocês estão rindo porque não foi com vocês. Está todo mundo rindo. Que divertido. Precisa ver o mico que eu paguei. Eu tive que ligar correndo de novo. Moça, cancela o cancelamento aí. Pois é. Aí o que aconteceu? A mesma coisa acontece com a gente. A mesma coisa acontece com a gente durante a nossa vida. A gente tem um manual de instruções dizendo o seguinte, olha, seja corajoso, seja humilde, seja perseverante, desenvolva o amor que dá dentro de vocês. Mas a gente faz exatamente o contrário, quer dizer, nós temos o manual. Pois é, esse é o pior, né, Armando? Quando a gente isso já aconteceu também, trouxeram aqui em casa o equipamento dizendo assim, olha, mas não funciona esse negócio. Aí eu abri e falei, pera só um pouquinho, tá vendo essa chavinha aqui, ó, pum, mudei pro 110, ligou na tomada e o negócio pegou. Aí o pessoal, olha que interessante, eu não tinha percebido. Claro que não percebeu. Chegou a ler o manual? Não leu o manual. Olha que dificuldade. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a leitura, tá? Está perguntando aqui, né? Esse fato de a gente saber e não fazer, esse caminho que leva de um a outro, não tem que ter o sentir, não tem que ter o sentir no meio. Não é assim que que as nossas más tendências, trazemos os vícios em nós e na maioria das vezes simplesmente agimos, sem raciocinar a ação, né? É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, Cindizinha. Hoje nós temos a capacidade de fazer um discernimento daquilo que é bom, daquilo que é mal. Se por acaso eu grito com alguém, desabafando a minha raiva, desabafando ali o meu descontentamento, eu sei que isso é errado, porque no nosso manual de instruções está dizendo assim, se alguém te bater na face, ofereça outra. Mas a gente já sabe como é que funciona essa outra, não é bater de novo, é a gente agir de um modo diferente. Não faça o mal, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizesse. Se por acaso gritam com você e você não gosta, por que você grita de volta? Se por acaso a gente faz isso, faz aquilo, então a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas o problema é que a gente não consegue conter esses nossos impulsos, mas porque a gente viveu durante muito tempo com essa vida solta. A gente sempre agiu de acordo com o nosso instinto. Só que o instinto ele servia na época em que nós estávamos embrutecidos. A nossa sobrevivência dependia disso. Só que hoje as coisas são diferentes. Hoje as nossas ações são muito mais racionais. Então se por acaso alguém grita comigo, que necessidade eu tenho de gritar de volta?
Se por acaso as pessoas são egoístas comigo e eu sei que esse egoísmo é errado, por que eu me torno egoísta de volta? Eu não vou te emprestar mais isso, então também não te empresto isso. Quer dizer, o egoísta se tornou pior do que o outro egoísta. Então na nossa vida hoje, essa mudança de postura que a gente tem é uma mudança muito difícil. É uma mudança muito dolorosa. Mas é uma mudança que a gente não pode esperar que ela aconteça de uma hora para outra. Se por acaso eu tenho dificuldade para lidar com uma tendência, primeiro eu tenho que reconhecer que ela existe. E segundo, me esforçar para que ela seja corrigida. E essa deixa nós já recebemos do Espírito Verdade lá no nosso Evangelho, quando ele diz assim, né, o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações. E quando esse esforço é constante, a gente começa a fazer uma pequena mudança hoje, outra pequena mudança amanhã, no ano que vem eu estou melhor. Para nós que estudamos a doutrina o tempo todo, a gente lembra como é que nós éramos. Todos nós aqui já temos pelo menos alguns anos de estudos doutrinários, né? Ou pelo menos de afinidade com esses ensinamentos cristãos. Vamos para os ensinamentos cristãos, né? Todos nós já temos aqui décadas de estudos dentro do cristianismo, dentro dos estudos trazidos por Jesus. Muito bem. Quando nós começamos a estudar de um modo muito mais intenso, de um modo muito mais disciplinado, quais foram as mudanças que nós sentimos nas nossas atitudes? Para nós que estudamos doutrina espírita, quais foram as mudanças que nós sentimos quando nós começamos a estudar de verdade, começamos a estudar a sério mesmo essas mudanças? Eu posso confessar para vocês que nesses últimos 20 anos de estudos espíritas que eu tive a oportunidade de realizar, muita coisa se transformou no meu ponto de vista com relação ao mundo. E nas minhas ações com relação às tendências negativas que eu tinha e que eu tenho, mas que eu já não realizo da forma como eu realizava antes. Então, na verdade, a gente começa da forma como nós éramos e da forma como nós somos. E percebemos que houve uma mudança significativa. Houve uma mudança real no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, no nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. Se nós começarmos a agir isso de um modo muito mais intenso, de um modo muito mais rigoroso, mais esforçado, a gente vai sentir efeitos mais presentes na nossa vida também. Então, na verdade, o que nos faz sofrer hoje não é apenas a questão das más tendências, mas é o nosso relaxamento diante dessas mudanças que precisam acontecer. Essa nossa indisciplina, essa nossa falta de vontade, essa nossa falta de convicção. Então, quando nós começamos a assumir assim, olha, de fato eu desejo fazer com que essas coisas aconteçam. E aí então eu começo a trabalhar, porque a grande frustração, como eu coloquei para vocês, é que a gente quer fazer essas mudanças, mas a gente já quer que o resultado seja imediato. E a gente sabe que se nós estamos hoje sofrendo as consequências de erros seculares, não adianta a gente imaginar que em pouco tempo a gente vai conseguir mudar isso tudo. Mas o importante é que a gente não desanime diante dessas dificuldades. O importante é que a gente pense assim, olha, hoje está sendo difícil, mas eu vou continuar. Hoje eu estou tropeçando, mas eu vou continuar. Porque eu sei que eu estou me depurando, eu estou me tratando diante dessas dificuldades. É um tratamento a que eu me submeto, mas que eu estou projetando para o futuro, fazendo um investimento futuro para aquilo que eu quero. Quando a gente cai nesse nosso desânimo, nessa nossa fraqueza, a gente continua perpetuando essas mesmas dificuldades, esse mesmo sofrimento. E um detalhe interessante que a gente pensa, essas nossas frustrações, por não percebermos que as mudanças acontecem de um modo imediato na nossa vida, é porque nós temos uma grande expectativa, ou deixa eu ver aqui a palavra certa, nós superestimamos a nossa capacidade de realização. E superestimar significa o seguinte, eu acreditar que eu posso mais do que eu sou capaz. Então a gente imagina assim que os nossos passos, podem ser dados a metros. Então eu dou um passo de 1 metro, outro passo de 1 metro, e na verdade eu não tenho condições de andar tão rápido assim. Então eu começo a pensar em centímetros. Eu dou um passo em centímetro aqui, alguns centímetros ali. Se eu, mesmo andando em centímetros, eu tenho dificuldade, eu começo a andar em milímetros.
Então eu dou um passo de milímetro aqui, um pouquinho ali, outro. De repente eu percebo que eu estou indo para frente, ainda que sejam em passos lentos, mas eu estou avançando. Então a gente quer muitas vezes andar muito rápido, não consegue, se desanima e estagna, e fica estagnado. Então a gente tem que imaginar qual é o seu projeto de vida, porque essa é a proposta da doutrina espírita. Quando a gente fala, por exemplo, sobre pedagogia espírita, nós já conversamos sobre isso, a ideia da pedagogia espírita, que é um novo modo de pensar, porque hoje o que a doutrina espírita oferece para nós, dentro dessa visão que é disseminada, como a doutrina espírita sendo uma religião, a gente entende o espiritismo apenas como uma questão religiosa, uma questão espiritual. Sendo que, na verdade, o objetivo dela é um objetivo educativo. Então a gente sai do espiritismo religião e entra no espiritismo pedagogia. E pedagogia significa o seguinte: é um método de ensino, é um método de educação para o espírito. E aí então eu percebo que as minhas preces, elas não são um instrumento religioso, mas as minhas preces é um instrumento educativo do meu pensamento. Infelizmente, Armando, é aquele ranço que a gente sempre fala, né? A gente sempre imagina que o espiritismo é mais uma religião, que eu tenho que ir para o centro espírita rezar, que eu tenho que correr lá, em vez de fazer a comunhão tomando a hóstia, eu vou tomar água fluidificada, um copinho de água. A gente simplesmente substitui instrumentos, mantendo ainda a mesma tradição. Ah, você foi comungar hoje? Ah, você foi tomar água fluidificada hoje? Ah, eu fui lá no centro para tomar um copinho de água. Parece que você foi na igreja comer uma hóstia. E na verdade não. A gente vai para o centro espírita para aprender. Ali é uma escola, não é igreja. O espiritismo não é uma religião, ele é uma filosofia em que a gente fala assim: olha, a minha vida, para poder se endireitar do jeito que eu quero, ela tem que seguir uma filosofia. Ela tem que seguir um método. E esse método é o quê? É o método educativo, é o método esclarecedor, é o método autoiluminativo, ou seja, de autoiluminação, de valorização daquilo que eu sou, daquilo que eu posso, de entendimento a respeito da minha realidade. Aí quando eu começo a utilizar ele como filosofia, a minha vida começa a se transformar de um modo muito mais rápido, porque a religião sempre nos coloca naquela condição de dependentes de alguma coisa. Ser dependente de alguma coisa. Você se lembra da síndrome da ovelha, né? A religião sempre coloca você como uma ovelha, uma pobre coitadinha de uma ovelha perdida, e lá na frente tem o pastor, que é o seu salvador. O espiritismo tira de nós essa roupa de ovelha e diz o seguinte: meu filho, sua vez, vai, caminhando. Levanta, ergue a cabeça e assuma as responsabilidades. Vamos em frente. Aí todo mundo fala: mas para onde eu vou seguir? Quem é meu pastor? Não tem pastor aqui não, meu filho. Vamos caminhando. Você já sabe o que tem que fazer. Então a gente começa a sair daquela história, né? Exatamente, Mia. Dá aquele tapinha no bumbum. Vamos. Acorda. Acabou. Ah, mas eu quero. Você queria. Vai embora. Então a gente cresce de uma forma significativa quando a gente sai dessa dependência religiosa e começa a entrar com a responsabilidade filosófica. Assumir responsabilidade, entendimento, coragem. Isso é fundamental para todos nós. E é isso que o Espiritismo tem. Essa é a proposta educativa do Espírito, de educá-lo nas suas atitudes, nas suas ideias, no entendimento a respeito de tudo aquilo que envolve a sua realidade. Essa é a nossa proposta. Mas então a gente volta para aquilo que a gente estava falando, que é o ponto principal. Quando a gente faz as nossas preces, as nossas solicitações, a gente sempre pede para que as coisas sejam mais simples. Mas o interessante é que a gente não entende, é que nós que temos que nos transformar diante da realidade. A gente sempre faz o contrário. Né? Pois é, exatamente. A gente sempre tem que fazer uma coisa diferente. A gente pede para que Deus mude o cenário onde a gente está vivendo. Sendo que na verdade somos nós que temos que nos transformar diante daquela realidade. A gente pede o tempo todo para Deus reformar o teatro. Vocês já repararam? Oh Deus, muda isso para mim. Deus, tira essa pessoa do meu caminho. Deus, me dá aquilo, faz isso tudo. Eu nunca peço assim: Deus, me dá coragem e força para conquistar aquilo que eu preciso. A gente nunca diz assim: Deus, tem um obstáculo ali, me dá forças para poder superá-lo. A gente pede para as coisas acontecerem à nossa volta, fora de nós, mas a gente nunca pede para que as coisas aconteçam dentro de nós.
E aí, como Deus coloca assim, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aquilo que é um grande mal no nosso ponto de vista, para a nossa vida efêmera, ilusória, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. E o que é essa ordem geral do universo? É o equilíbrio que precisa ser mantido. Só que em vez da gente manter o equilíbrio, a gente sempre tenta fazer com que as coisas pendam para o nosso lado, porque eu quero uma coisa, vocês querem outra. Só que fica naquele cabo de guerra, eu quero a coisa do meu jeito, vocês querem a coisa do jeito de vocês querem aquilo daquele jeito, cada um querendo uma coisa, a gente nunca se afiniza com a realidade dessa lei. E quando a gente começa assim, não, peraí, sou eu que estou errado, não é o mundo que está errado. Eu não tenho que fazer com que o mundo se transforme para que eu seja feliz. Sou eu que tenho que me fazer feliz para poder transformar o mundo à minha volta. E aí sim a gente percebe que os nossos pedidos nunca são aceitos porque nós pedimos a coisa errada. Eu peço para que haja uma mudança miraculosa, para que Deus assim abra naquele dia chuvoso, para que abra aquela nuvem, desça aquele raio de sol assim, e as coisas à minha volta se transformem. Aí eu peço assim, Deus, tire a fome do mundo. Eu peço para Ele tirar a fome do mundo. Eu não penso assim, Deus, me ensine a ajudar as pessoas a tirarem a fome do mundo. Deus, vamos acabar com as doenças. A gente espera sempre os milagres acontecerem. A questão é, Deus, esclareça os homens para que eles descubram a cura para as doenças. Deus, tira o egoísmo do mundo. Deus, ajuda as pessoas a deixarem de ser egoístas. Percebem como as coisas são? Que somos nós que pedimos para que as coisas de fora se transformem, mas a gente continua do jeito que a gente é. Eu quero que o mundo seja bonito, mas eu continuo egoísta, continuo orgulhoso, continuo vicioso, cheio de manias. Eu nunca penso em me transformar. Então somos nós que temos que ver a coisa diferente. Somos nós que temos que começar a parar de olhar para o mundo e encontrar defeito no mundo e começar a procurar o defeito dentro de nós. Porque o que acontece no mundo nada mais é do que o reflexo do que acontece dentro do universo íntimo das pessoas. Vamos em frente. Isso aqui para nós dá sempre uma reflexão bastante profunda que vale a pena a gente sempre pensar nisso tudo. Vamos para outra questão agora. Questão 664. Pergunta Kardec aos espíritos. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Aqui as nossas preces já entram na relação com os espíritos. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós estudamos as preces gerais, estudamos a prece por nós mesmos, estamos estudando as preces pelos outros e em breve estudaremos as preces pelos desencarnados. Mas aqui a gente faz uma prévia, adiantando um pequeno trechinho. Os espíritos respondem o seguinte a respeito das nossas preces por aqueles que desencarnaram. Porque não é raro acontecer aqui na nossa sala da gente dizer assim, olha, tal pessoa desencarnou. Vamos colocar o nome dela nas nossas preces. Ou então assim, tal pessoa desencarnou e vamos colocar o nome dela no centro espírita. Ou então assim, vamos fazer uma prece íntima cada um, fazendo ali, direcionando para aquele parente nosso que desencarnou. A pergunta é, isso tem alguma utilidade? Isso funciona de alguma forma? Né? Exatamente, Mia. E a pergunta é assim, nós fizemos por fazer, para ver o que vai dar? Ou nós estamos fazendo de modo correto, né? Juliana colocou uma questão, não apenas esse, né, Juliana? Porque tem, no caso dos evangélicos, por exemplo, é assim, olha, vocês não podem fazer porque isso não funciona, porque Deus não permite, não proíbe. Nós temos aqueles que fazem e não acreditam, nós temos aqueles que não acreditam e não querem fazer. Mas quando a gente faz uma prece a esses desencarnados, a pergunta é, o que nós estamos fazendo exatamente? Funciona mesmo? Ou a gente está fazendo para ver o que o bicho vai dar? É melhor a gente fazer para garantir que se der certo, Deus. Se não der, fica como está. Mas a nossa convicção é assim, olha, eu estou fazendo uma prece por aquela pessoa e eu tenho certeza que ela vai ser beneficiada por isso. Respondem os espíritos para nós. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus,
mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribuiu com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. A gente lembra que a prece, ela não é um pedido de milagres. A prece, ela é uma conversa com Deus, ela é uma conversa com o próprio desencarnado. E sabendo da força do pensamento, que é transviada, é aquela que se desviou do caminho correto, Sandra. Tá? Aquele que está no caminho errado, aquele que está meio perdido e tudo mais. Tá? Então, quando a gente fala desse nosso diálogo amoroso com essas pessoas que desencarnaram, elas param e pensam assim: poxa vida, ele está conversando comigo. É porque a gente, pelo fato da gente não conhecer o dinamismo do mundo espiritual, a gente não entende de que forma que o pensamento pode atingir uma pessoa tão distante de uma dimensão diferente. Isso para nós é uma grande dificuldade. A gente fala sobre energias mentais, a gente fala sobre vibrações, mas a gente não faz ideia como isso funciona de fato. Porque só dá para entender quando a gente vê a coisa acontecendo. E pelo fato da gente não ver a coisa acontecendo, ela fica sempre muito difícil da gente racionalizar essa ideia. Mas para a gente ter uma ideia assim, do que acontece de fato, para saber exatamente o efeito disso tudo, nós temos no livro Céu e Inferno, que é uma das grandes obras da doutrina espírita. Nós já tivemos a oportunidade de estudar esse livro aqui na nossa salinha, e esse livro vem sendo estudado aos domingos na Sala Espiritismo Net Brasil às 16 horas. É um dos grandes livros da codificação, porque ele é um conteúdo de entrevistas. Se por acaso a gente fala sobre a condição dos espíritos, nesse livro os próprios espíritos falam por si mesmos. Então aqui a gente tem só um trechinho que eu peguei para vocês. No capítulo que trata dos espíritos em condições medianas, Kardec perguntou o seguinte para uma desencarnada que tinha ali se manifestado nas reuniões mediúnicas: era doloroso o estado de perturbação que você vivia? Ela responde assim: pelo fato de estar numa condição mediana, já mostra que ela tem um certo equilíbrio, porque você tem um espírito feliz, o espírito em condição mediana. Se nós desencarnarmos e estivermos em condição mediana, nós temos que cair de joelhos e agradecer a Deus, porque não podia ser melhor. Porque o espírito feliz é aquele que vive plenamente os valores mais nobres, os valores mais elevados, né? Então, se nós estivermos na condição mediana, agradecemos a Deus por isso. Então ele diz o seguinte: não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, olha só a resignação dela, aceitar a dificuldade, enfrentar com coragem, e desencarnou como um espírito equilibrado. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por Ele levada em conta. Graças vos dou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesmo. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Essa foi uma condição de um espírito. Um outro espírito, que depois de se manifestar, na verdade ela se manifestou 3 vezes. A primeira ela estava extremamente perturbada. Um espírito assim com muita rebeldia, um espírito com muita dificuldade para poder aceitar a sua nova condição. Esse aqui é o espírito do capítulo que trata da segunda parte, do capítulo 3, que são os espíritos em condição mediana. Esse aqui é condição mediana ainda. Esse aqui ela diz o seguinte para nós. Só um instantinho, gente. Deixa eu colocar aqui em ordem. Está aqui, ó. 1 mês depois da morte, Kardec pergunta:
Agora que deveis estar completamente desprendida, e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Isso porque, no momento em que ela estava desencarnando, ela ficou durante 3 meses nessa fase de agonia. E ela respondeu o seguinte: obrigado, meus amigos, por vossa lembrança, como por vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda a necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são, de modo algum, fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar... E aqui então depois ela continua, né? Estar muitas vezes em situações assim e tal. Então aqui ela dá para nós uma informação do benefício que ela recebeu através dessa. E aqui um outro espírito também diz para nós o seguinte, e nesse caso o espírito sofredor, né, que coloca para nós assim, o que mais me inquieta é essa incerteza cruel do meu futuro, o doloroso sofrimento corporal experimentado, nada é comparativamente a essa perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças a Deus, que dor! A Deus. E aí depois ela se manifesta de novo. Já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a essa perturbação. Porque sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre essa dor horrenda, essa angústia terrível? Orai, orai para que Deus me conceda repouso. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá. E porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sempre sobre ele, para que eu possa me desembaraçar dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos, orai por mim. E aqui depois ele continua então, falando dessa questão da prece. E aqui então nós vemos aqui casos que os espíritos sempre comentam, porque é muito difícil, é muito complicado para nós fazer uma oração quando a gente se encontra em desequilíbrio, quando a gente se encontra numa condição de desilusão. A gente sempre fala do momento da prece, que ela é muito bonita, que ela é muito nobre, que ela é muito útil, mas no momento em que as coisas estão complicadas para todos nós, em que a gente já tentou de tudo, já fez as preces, e a situação não modifica, a situação não se transforma, a gente começa então a desanimar. E a gente diz assim, poxa vida, mas eu já fiz tantas preces, e as minhas preces começaram a perder força. E aí então a gente precisa de alguém que faça uma prece por nós. Quantas vezes, principalmente para nós que somos espíritas, já ouvimos pessoas dizerem assim, olha, faça uma prece por mim quando você for fazer seu estudo. Ou então assim, olha, leva o meu nome lá na prece, lá no seu centro, para fazer uma prece por mim, lá pela minha família. Faça isso, faça aquilo. Então as pessoas fazem pedido porque muitas vezes elas deixam de acreditar em sua própria capacidade de transformação. Porque às vezes a dor é tão intensa, a dificuldade é tão forte, é tão dolorosa, que a gente acaba perdendo a esperança. E nesse caso, para esses espíritos desencarnados, que estão ali passando por esse processo de transformação, nesse processo de ignorância, sempre lembrando, detalhe importante, né? Sempre lembrando que quando a gente fala sobre o espírito desencarnado, a gente fala de espírito que muitas vezes não tem sequer noção dessa sua realidade. Eles viviam suas vidas assim sem nenhum tipo de esclarecimento, sem nenhum tipo de espiritualização, de religião, de fé. Não de religião, mas de fé convicta, de uma fé fervorosa. E aí então no momento que desencarna, eles ficam se perguntando, onde eu estou, quem sou eu, quem pode me ajudar, eu estou sozinho, eu estou sofrendo, etc. e tal. O seu estado mental é um estado de extrema perturbação.
E aí então de repente ele começa a sentir um efeito muito positivo em que vem uma pessoa, porque os espíritos lembram das suas orações, é como se uma lembrança muito forte, muito intensa surgisse na sua mente. Eu estou lembrando de uma pessoa que eu gosto muito, e essa lembrança me faz muito bem. E isso ele já desencarnado, porque ele está sendo meio desorientado, meio perdido, e ele fala, nossa, eu não consigo parar de pensar naquele meu amigo. E a lembrança dele me causa um bem tão grande, uma sensação tão agradável. Beleza, professor. Uma sensação tão agradável, e de repente é aquele amigo que está fazendo uma prece por ele. Aí então ele começa a se orientar, começa a se esclarecer e começa a perceber que ele foi lembrado por alguém. Porque uma grande dificuldade que a gente enfrenta, e quem fala isso hoje, e quem fala muito isso é o espírito Frederico Figner, lá no seu livro Voltei, Psicografia do Chico Xavier, ele lembra sempre assim que no momento do velório, uma das grandes dificuldades que os espíritos enfrentam é receber as orações daqueles que estão ali presentes. Porque é sempre aquela história assim de encontro de família, amigos que não se viam há muito tempo. E aí, como é que você está? Como é que está seu filho, né? E aquela história assim do morto ali no caixão, né? Esperando alguém orar por ele. Nossa, mas que legal, de repente começa a contar piada, começa ali, não, vamos tomar um café ali no boteco e tal, perto do cemitério, e o morto ali esperando a prece por ele. Ninguém lembra do coitado. As pessoas estão ali vendo o corpo presente dele, mas se esquecem do espírito que precisa de ajuda. Então ele fala assim que ele mesmo teve uma grande dificuldade, Frederico Figner, ele teve uma grande dificuldade de se aproximar da sala onde ele estava sendo velado, porque a vibração ali era tão densa do modo como as pessoas conversavam sobre ele, porque ele era uma pessoa muito influente, né? Ele foi uma pessoa que desenvolveu um trabalho significativo aqui no Brasil. Ele era tcheco, e então ele, como imigrante, veio para o Brasil, construiu um grande patrimônio, foi uma pessoa de muita importância, e naquele momento conversavam muito mais sobre futilidades da vida do morto do que a preocupação no seu desenvolvimento. E aí então ele disse que não conseguia se aproximar do seu próprio corpo que estava sendo velado. Porque cada vez que ele se aproximava, ele começava a sentir uma vibração negativa pela psicosfera que foi criada em torno daquele ambiente. Tchau, Aninha, vai com Deus. E aí então, ele sempre dizia assim que se nós nos concentrássemos em prece pelos desencarnados, principalmente nesses momentos que partem do momento em que ele desencarnou até aquele período onde ele está ali se ambientando, está se orientando, a prece ali é um refrigério, a prece ali é uma força muito grande para que ele possa continuar. É um estímulo muito grande para que ele não desista daquele momento. Ele tem essa necessidade. E aí então eles sempre dizem para nós, né, façam essas preces, porque essas preces ajudam e muito. Né? Muitos não sabem disso, Mia. Muitas vezes nós nos esquecemos quando nós estamos lá. Por mais que você vá assim, não, eu vou lá e vou me concentrar e tudo mais, de repente você está na rodinha de família assim, naquela conversa fútil. E eu pergunto, o que você vai fazer? Você vai se afastar de lá? Ou então diz assim, gente, vamos parar de conversar de piada, vamos fazer isso tudo. É difícil a gente mudar hábito de pessoas. O importante é que a gente mantenha esse padrão, que a gente mantenha a nossa concentração, que a gente não alimente, mesmo que você não possa mudar a atitude das pessoas, é importante que você não alimente aquilo que elas já estão fazendo. Isso que é fundamental. Né? Então, para nós, o entendimento da prece e essa conexão que nós temos com o mundo espiritual faz uma grande diferença quando nós mentalizamos aquelas pessoas. Né? Temos que fazer a nossa parte, né, Sil? Muitas vezes assim, quando você tem essas pessoas, cada uma pensando numa coisa diferente, um único que estiver concentrado já irradia uma vibração favorável em direção ao desencarnado. Mas no mundo espiritual daqueles que já se foram, as preces elas são muito intensas no início. Depois de um tempo elas vão ficando cada vez mais escassas e de repente ficou esquecida. Né? E ficando esquecida, aquele acaba se sentindo também esquecido. Principalmente se ele viveu uma vida muito presa ao materialismo, muito presa à sua realidade terrena. Continuando aqui para nós, vamos em frente. Questão 665. Vamos lá? Pergunta Kardec: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos,
por não estar prescrita nos evangelhos, né? Que é aquela questão, né, que as pessoas sempre dizem, né, que você não pode fazer uma prece pelos desencarnados porque Jesus não fazia isso, porque isso é proibido, porque isso não foi feito, porque ninguém orientou dessa forma. Respondem os espíritos, independente disso. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a Ele mesmo a todas as ações do Espírito, não é mesmo verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir aos sofrimentos e consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido, mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão foi muito útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu uma prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir unidade, objetivo e fim do Espírito. E aqui então exatamente aquilo que a gente falava, né? Quando se tem essa ideia dessa proibição, sendo que na verdade nada mais é do que uma demonstração de afeto para aqueles que desencarnaram, principalmente quando nós entendemos a continuidade, principalmente quando nós entendemos que tudo aquilo que nós vivemos no nosso mundo terreno terá uma continuidade no mundo espiritual, que é uma sequência real, legítima, que pode ser bastante problemática, bastante perturbada, dependendo da condição do espírito. A única forma dele se reequilibrar é exatamente a assistência que ele recebe daqueles que por ele têm algum tipo de afeto. E essa afeição se desdobra exatamente através dessas orações. Então, na verdade, nada mais é do que um gesto de caridade. Não existe proibição, não existe limitação, simplesmente você pensar com amor e dedicar as suas preces àqueles que precisam. Aqueles que não fazem, né, e essa é infelizmente uma realidade que a gente vê, olha, eu não vou fazer porque diz que não pode ser assim, mas na verdade a gente simplesmente deixa de prestar assistência para alguém que foi muito amado por todos nós. Se eu o amo tanto, por que não dar a ele assistência através das minhas orações, através da minha intercessão, já que eu não sei em que condição ele se encontra? Se ele se encontra equilibrado, ótimo, ele terá muito mais força para continuar. Se ele se encontra numa condição de dificuldade, numa condição de necessidade de assistência, somos nós que daremos essa força, esse estímulo para ele. Porque a gente sabe que o pensamento daqueles que se amam são muito mais intensos, tanto daqueles que estão desencarnados para os encarnados, como vice-versa, dos encarnados para os desencarnados. E para fechar, a última questão, 666, podemos orar aos espíritos? Essa pergunta que Kardec faz, e os espíritos respondem de modo bastante objetivo. Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão de sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. E aí, naturalmente, quando se fala em preces que são agradáveis a Deus, a gente fala de preces que não são tomadas pelo egoísmo, pela futilidade, pelos vícios, pelos nossos desequilíbrios. Tudo aquilo que é feito com amor e por amor, ele sempre tem o benefício, tem assistência do mundo espiritual com a permissão de Deus. Do contrário, ela ficará apenas dentro do nosso círculo, dentro das nossas intenções egoístas, que simplesmente não vai ter efeito nenhum. Pelo contrário, vai nos colocar numa condição de sermos influenciados de uma forma bastante negativa pela nossa própria postura mental. Então, nesse capítulo, fechando, concluindo aqui essa nossa ideia, nós falamos então sobre a prece como uma forma de adoração, mas ela se torna muito mais uma forma de pedido, principalmente.
Né? A Romana colocou para nós, nenhuma dúvida, se eu somente vibrar e emitir sentimentos de paz e luz por alguém que já desencarnou, funciona da mesma forma que uma prece. A prece para nós, Romana, ela tem um detalhe interessante que a gente sempre classifica como ela tendo uma fórmula pronta. A prece precisa você estar numa determinada postura, a prece precisa estar com determinadas palavras, ter uma introdução, um começo, uma despedida, tem que ter um amém no final, tem que ter um assim seja. Isso tudo são fórmulas que nós mesmos criamos. Se no momento em que você faz um gesto de caridade, você dá um sorriso para alguém que precisa, naquele momento, a forma como você age e a forma como você pensa, você já está numa condição de prece. Então, se você está ali emitindo bons pensamentos de paz e tudo mais, isso para nós é uma prece, é uma oração. É uma conversa que você tem com Deus, é uma conversa que você tem com o mundo espiritual, que você estabelece no momento em que você se conecta. Não há necessidade de um ritual, a gente sempre imagina do ritual, né? Eu tenho que ter horário para fazer a prece, eu só faço a prece antes de dormir, e no momento eu começo a fazer a prece desse jeito, daquele jeito. São métodos que nós utilizamos que muitas vezes acabam limitando a grande realidade, o grande potencial dessa oração, né? Porque às vezes acho que tem pessoas que já foram, precisam somente ser lembradas, né? Essa lembrança nada mais é do que uma prece. A prece é a mentalização, pensemos assim. A mentalização é o recurso. O conteúdo vai depender de cada um. Então eu estabeleci aquela conexão mental pensando naquela pessoa. Eu falo com ela o que eu quiser. Imagina assim, você pegou o telefone, você teclou o número e atenderam do outro lado. Pronto, está feita a conexão. Você fala o que você quiser. Do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Então é assim que a gente tem que pensar nessa questão da prece. A gente tirar essa ideia da fórmula, porque a fórmula ela engessa. E o pensamento ele é livre para você fazer aquilo do jeito que você quiser. Então todo pensamento que ele é imantado de amor, que ele é imantado de saudade, de respeito, de pensamentos e palavras que são sempre construtivas, produtivas, se constituem preces poderosíssimas. E isso é mais importante para todos nós. E como eu coloquei no início, lá no começo do nosso estudo, né? A gente está tão acostumado com determinadas fórmulas e métodos trazidos por uma educação religiosa tradicional, que a gente se esquece dessa liberdade que todos nós temos como espíritos que somos. Olha, você só pode orar se você for no centro espírita. Na verdade não é nem orar, você não pode nem orar, nem fazer prece, nem rezar, vai depender da escola, né? Então você tem que estar de joelhos, com as mãos juntinhas, de frente para um altar, ali funciona. Ou então você tem que estar ali sentado na primeira fileira do centro espírita, olhando para a mesa. A mesa virou altar, né? Então a gente para ali e começa a se concentrar. É mais poderosa do que a prece que eu faço no carro. É essa a imagem que tem. Sendo que na verdade o pensamento ele é livre para ele agir onde ele quiser, do modo como ele quiser. Muitas vezes o local me ajuda na concentração. Ele potencializa a força da minha prece, porque aquilo me ajuda a mentalizar, a me concentrar, a me centralizar. Mas se eu tenho uma capacidade fácil de concentração, vai depender daquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu posso conversar com alguém, eu posso pedir alguma coisa, eu posso oferecer essa ajuda, eu posso fazer um louvor, eu posso fazer um agradecimento, seja lá como for. Tudo é uma questão de intenção. É a intenção que faz a diferença. Né? Exatamente, né, Maria? O que vale é o poder do pensamento, é assim que funciona. Que o pensamento que é uma força que para nós ainda é um grande enigma, como nós já colocamos. Nós estudamos, nós falamos e tudo mais, mas entender realmente o pensamento somente quando nós sentimos o seu real efeito. E para nós ainda, por estarmos aqui no corpo físico, né? Sim. Né? Por estarmos no corpo físico, a gente não consegue sentir, mais uma vez, a sutileza dessa força. No mundo espiritual, ela tem uma repercussão muito diferente. Então a gente estuda a teoria hoje, tenta colocar em prática dentro do nosso entendimento, aguardando o momento em que ela se torne muito mais explícita, muito mais clara e muito mais palpável para o nosso entendimento, digamos assim. Tá legal? Então é isso aí, gente. Fechando por aqui o nosso estudo. Vou passar para o nosso amigo Hermes, que vai fazer para nós a leitura de uma prece muito bonita, né, para ilustrar o tema que nós estudamos hoje. Então eu espero que... qual a página que não está abrindo, Cássio? A página da sala? E qual é a página da sala? Qual é o www? Coloca para mim. Para a gente poder consertar isso tudo.
Tá? Enquanto isso, eu vou passar para o Hermes, que ele vai fazendo para nós ali a preparação. Tá? Eu espero que o tema que nós estudamos nesse capítulo tenha sido produtivo, porque o nosso próximo tema, tratando ainda da lei de adoração, ela fala sobre o politeísmo. Ixi, vai dar o que falar esse assunto. Politeísmo, que é uma beleza. Vamos falar de deuses, de crenças que tem ali vários deuses, né? E lembrem sempre também, tá? Que nós passamos para o link lá no www. Não aparece porque tá, Cássia? Coloca separado, coloca quebrado, porque só os arrobas que podem pôr, tá? Então lá em cima, www.virtual.spiridige.net. Lá na seção de quadro de avisos tem aquele documentário que eu ofereci para vocês, As Religiões do Mundo. Assistam aquilo lá porque fala de religiões que têm deuses, né? Como por exemplo o hinduísmo, como por exemplo as religiões de tradição africana. Então tem as religiões indígenas que falam dos deuses. É importante a gente estudar sobre isso, né? Acabou se tornando, né, Simba? Né? A gente acabou, infelizmente, o cristianismo se tornando politeísta, porque cada um ali pensa de um modo diferente. Não está aparecendo, o virtual não está online? Depois eu vejo isso aí para você. Por favor, pessoal, acessem por gentileza. Né? Que bom, Mia. Amo muito vocês também. Acessem, por favor, o virtual, vê se está tudo em ordem. Se é só. Está em ordem? Ou está fora do ar? Está funcionando? Já libera, professor, só um instantinho. Está em ordem, né? Então tá jóia. Então acessem lá virtual.spiridige.net. Acessem quadro de avisos lá no final, as religiões do mundo. Baixem esse documentário que é excelente, tá? Excelente. Vale a pena vocês fazerem a leitura, tá bom? Passando para vocês então, professor, vamos lá.